Só Irmão Mauro aproveitando. Lerai, tudo ok? Tudo ok, meu irmão. Estou à vossa disposição. Beleza, então vamos iniciar, meus irmãos. 20 horas e 6 minutos. Nosso irmão Mauro Lerai irá aí socializar um pouco do muito que ele sabe, né? Desse tema tão interessante. Tá bom, meu irmão? Você está com a palavra. Obrigado, meu venerável mestre. Mais uma vez, boa noite a todos. Vou encurtar as saudações, apenas saudar as autoridades maçônicas, muitas que inclusive já se pronunciaram, os demais veneráveis mestres, irmãos de todos os orientes. Vi aqui que nós temos irmãos do Amapá, do Acre, Piauí, Maranhão, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Rondônia, Paraná e Ceará, que eu consegui ver agora aí das E, três e Mato principais Grosso? potências, e Mato Grosso, né, das três principais potências. Já identifico aqui irmãos do rito escocês, antigo e aceito, meu rito de nascença, né, meu rito mãe, que pratica os graus superiores, irmãos do rito de York, que pratica os graus superiores e também fundador de loja, aquela primeira loja do Rito York americana aqui no Maranhão, né? Hoje não mais membro, porque não tenho condições de ser membro de todas as lojas. Irmãos do Hit Schrader aqui, que hoje sou membro da loja do Hit Schrader, né? E fundador da primeira loja do Hit Schrader na história do estado do Maranhão, e membros do Rito Moderno, do qual também participo nos graus superiores, apesar de estar um pouco afastado lá, não tenho tempo, né? Mas é um rito que eu também gosto muito e tenho estudado bastante, inclusive que motivou essa palestra de hoje. Então, sejam todos muito bem-vindos, obrigado a todos pela pluralidade de irmãos, orientes, potências e ritos. Isso, de fato, nos engrandece e nos deixa envaidecido positivamente. Meu venerável, eu vou compartilhar a tela aqui para que os irmãos possam ter o acompanhamento visual, conforme nós combinamos, tá? Vou só pedir que o venerável me confirme se vocês estão conseguindo ver a tela que está sendo compartilhada aí, essa telinha bonitinha aí, que parece a bandeira da Alemanha. Sim, todo mundo está vendo? Ok, os irmãos já fizeram um sinal aí de positivo. Perfeitamente, meu irmão. Obrigado, meu venerável. Pois vamos lá, meus irmãos. Eu vou tentar ser breve, o que para mim é muito difícil. Para aqueles que me conhecem, eu gosto muito de falar, professor é assim, né? Mas eu vou tentar ser objetivo. Tem alguns pontos que são um pouco mais extensos e outros mais curtos, né? Para ter uma trilha de aprendizagem, por assim dizer, uma didática. Eu vou seguir a palestra através desses 5 pontos. Né? Vou fazer uma introdução, depois vou falar do iluminismo alemão e a influência maçônica, depois eu vou falar de uma obra específica, né? Nathan der Wise, o Natan, o Sábio, e a Tolerância Religiosa. Vou falar de Nietzsche um pouquinho, bem brevemente, e vou fazer um resumo aí, umas considerações finais, tá? Para aqueles que não me conhecem, foram convidados por outros irmãos, eu sou o irmão Mauro Lerai, atualmente sou venerável mestre da Loja de Estudos e Pesquisas, irmão Adelman de Jesus França Pinheiro, número 99, jurisdicionado aqui a Glema, e sou membro da augusta e respeitável Loja Simbólica Auschwitz, número 65, que pratica o rito Schrader, aqui no estado do Maranhão, tá, meus irmãos? Pois bem, como introdução, a primeira coisa que a gente tem que conversar, né, antes de qualquer coisa, é para aqueles irmãos que estiverem aí dual screening, que tiverem tanto no computador quanto no celular e não estiverem conjuntamente na palestra do irmão Aldino, eles podem escanear aí o QR Code com o seu celular e já irem diretamente para essa apresentação também. E aí vocês podem acessar a qualquer momento. Isso não é um slide, é uma apresentação em Prezi que está pública, né? Lá no site do Prezi, então vocês podem acompanhar a qualquer momento, ver e rever essa apresentação. Dizer aos irmãos também, inclusive ao nosso irmão que se colocou à disposição para falar sobre a Kabbalah para a gente, né, dizer que essa palestra também é pública e depois ela vai, inclusive, ser postada lá no meu canal do YouTube, como a maioria das minhas palestras públicas. Aqui a gente não vai discutir nenhum tipo de segredo maçônico, muito pelo contrário, nós vamos disseminar ciência maçônica, né, e cultura, sobretudo, filosofia, e falar sobre iluminismo. Então, se tiverem, inclusive quiserem convidar as esposas, os sobrinhos, quem quiser que seja, não tem problema nenhum, porque apesar de ser uma reunião maçônica, aqui nós não vamos discutir nenhum tipo de segredo maçônico, nenhum tipo de grau, tá, meus irmãos? Então, fiquem à vontade. Pois bem, quero aproveitar para agradecer também, inicialmente, o irmão Gustavo Patuto, que está presente, que é o coordenador de um projeto e organizador de um conjunto de obras chamados Grandes Filósofos da Humanidade e o Rito Moderno,
né, que deu a oportunidade para mim, para que eu pudesse falar de uma coisa diferente aí da maioria, já nessa 4ª edição do livro, que foi publicada recentemente, o tomo 4, e também me aceitou no tomo 5, né? Então, de repente, talvez eu seja o único irmão lá que não seja do rito moderno, falando de outros autores, e aqui eu estou associando também ao Rito Schrader, o qual quero aproveitar a presença do irmão Márcio Cercato e, enfim, falar do Colégio de Estudos do Rito Schrader do Brasil, irmão Gouveia, né, para quem tiver interesse, conhecer um pouquinho mais o rito, entra no site lá do Colégio do Rito, que é bem legal, tem muitas informações relevantes, a gente vai falar mais disso no final. Pois bem, meus irmãos, em que consiste essa palestra, né, que é o que vocês todos estão esperando há meia hora aí para ouvir? Bom, ela diz respeito a um artigo, que é um capítulo, que se transformou num capítulo desse livro, né, os grandes pensadores, os grandes filósofos da humanidade e o rito moderno, né, no tomo 4, recém-publicado, e o título desse capítulo que eu escrevi, desse artigo científico que virou um capítulo do livro, é Lessing e o Iluminismo Alemão, o Antissemitismo e o Livre Pensamento. Obviamente que, para apresentar esse artigo, eu precisei me empoderar de artifícios didáticos para que a gente não tivesse um bate-papo maçante, né? Afinal de contas, o artigo científico ele é carregado de citações diretas, indiretas e referências bibliográficas que não caberiam num papo como esse, mas eu precisaria falar disso antes de qualquer coisa, dizer qual é o objetivo desse artigo, né, o que me motivou a falar sobre isso, portanto, a justificativa, e por que eu escolhi o Lessing para escrever nesse artigo, antes da gente avançar na nossa conversa sobre o iluminismo alemão, sobre a maçonaria, enfim, como isso se desdobrou lá entre os séculos 17 e 18 e como isso tem influenciado a humanidade e a maçonaria até hoje, né? Pois bem, o objetivo desse artigo, a princípio, foi uma grande angústia que eu tinha no meu coração, depois de estudar a maçonaria alemã, né, sobre como ela era escanteada, por assim dizer, na história tanto iluminista quanto na história maçônica, sobretudo nos últimos 2 séculos, sobre os historiadores, né? É natural que os destaques sejam sempre aí a maçonaria francesa ou a maçonaria britânica, inglesa, né? E eu digo britânica porque aí eu falo não só da inglesa, mas a escocesa, irlandesa, né, galesa, enfim, dos países lá que compõem a Grã-Bretanha, o Reino Unido, não apenas a Inglaterra. Então, eu buscava reposicionar esse tão importante legado alemão, não só no iluminismo, que foi a variável que eu juntei com a maçonaria, mas, sobretudo, para a maçonaria global, sobretudo para 2 ritos em específicos que eu vou falar bastante hoje, sobretudo no fechamento, aí, que é o rito Schrader e o rito moderno, o quanto, sobretudo, Lessing influenciou, né, no desenvolvimento desses ritos. Tá? Então, esse foi o objetivo. A justificativa principal, meus irmãos, é porque a gente precisa, cada vez mais, buscar a história científica da maçonaria, né? Nós tivemos, no passado moderno, por assim dizer, nos últimos 100 anos, muitos historiadores apaixonados que, por vezes, não levaram em conta as evidências científicas para falar sobre a maçonaria, né? Ou romantizaram demais a maçonaria, ou, de alguma maneira, trataram assuntos eminentemente maçônicos do ponto de vista demasiadamente esotérico e exotérico, e é óbvio que nós temos ritos muito espiritualizados e com muito esoterismo, como os próprios ritos franceses, né? Todos eles, não só o rito moderno, o rito escocês antigo aceito, rito escocês retificado, enfim, vários deles são carregados disso, mas outros nem tanto. Então, a gente precisa, de fato, tratar a história do ponto de vista científico e ajudar no processo formativo dos irmãos, sobretudo quebrando alguns paradigmas, nesse caso aqui, sobre a maçonaria alemã, tão pouco discutida, né, pelos historiadores modernos e a sua influência na maçonaria global. E por que eu escolhi o Lessing, né? O Lessing é um cara que talvez não fosse tão conhecido pela maioria dos irmãos que estão aqui, quiçá por 90%, nem sabem quem é Lessing ou quem foi Lessing, né? Bom, pessoal, o Lessing ele foi um maçom só por 10 anos, olha só. E eu tenho mais tempo de maçonaria que o Lessing teve, né? Mas não interessa o que eu faça, eu jamais vou chegar aos pés do contributo e o legado histórico que o Lessing deu para a maçonaria. Ele iniciou no ano de 1771 e ele só foi maçom por 10 anos, não chegou a completar 11, porque ele faleceu. Né? Ele já estava no final da vida, como vocês podem ver. Ele morreu em fevereiro de 1781, mas nesses 10 anos que ele foi maçom, olha, ele fez tantas, mas tantas coisas que não serviram única e exclusivamente lá naquele momento histórico tão importante
para a história da humanidade, que a transição do século XVII para o século XVIII, e depois do século XVIII para o século XIX, né, aqueles 2 séculos ali, né, de transição do feudalismo para a era moderna, em que o iluminismo brotou e floresceu, mas também para a própria maçonaria moderna e todo o legado que ela deixou. Tá? E eu trouxe 3 pontos para justificar o porquê que eu escolhi Lessing. O primeiro deles, meus irmãos, é que ele é considerado hoje, né, por todos os críticos modernos, o fundador da literatura moderna alemã. A gente vai falar daqui a pouquinho de tudo que ele fez, de toda a formação dele, e isso por si só já é bastante relevante, né, uma pessoa bastante relevante, um maçom de uma envergadura histórica muito destacada. Segundo, porque ele foi autor de várias obras maçônicas, mas, sobretudo, essas 3 ficaram muito famosas. 2 delas eu vou falar, inclusive, de maneira mais pontuada, né? Mais elaborada durante essa palestra. Né? Ele escreveu o opúsculo lá, né? Ernst and Volk, para quem não sabe o que é o opúsculo, meu irmão, é só um termo rebuscado para falar de um impresso, né? Então, um impresso lá, que não era nem um livro, nem uma revista, mas foi impresso e distribuído à época, né? Conversas para maçons, isso daí a gente vai falar bastante aqui na palestra sobre ele, porque deixou um legado extraordinário para a maçonaria global. Ele escreveu também um texto eminentemente maçom chamado Educação da Raça Humana, né? Que foi distribuído não só no Reino da Prússia, que era como era chamada a Alemanha à época, a gente vai falar disso, mas também na França, na Itália, e bastante discutido, e a sua principal obra maçônica, que deixa legados até hoje, que é Natan, o Sábio, né, um estilo literário que ele transformou numa dramaturgia, numa peça, e que, enfim, foi tema de debates à época e até hoje de estudos sobre os historiadores maçônicos, literatos de todas as naturezas. Tá? Então, ele foi muito relevante, essas 3 obras dele foram muito relevantes, esse também é um ponto. E, por fim, o terceiro é porque ele também, enquanto filósofo, a gente vai ver que ele teve várias atuações, ele é considerado por todos os filósofos modernos, né, o precursor, o pai aí da filosofia pós-kantiana do idealismo. E a gente vai falar de Kant também nessa palestra, né, que talvez seja a principal figura do iluminismo alemão, principal filósofo alemão deste período histórico, né? Porque depois disso a gente tem, sem sombra de dúvida, na Era Moderna, o principal filósofo alemão, Nietzsche, e a gente vai falar dele também, principalmente da visão do Nietzsche a respeito do Lessing e de todos os seus contributos. Tá? Então, o Lessing ele é considerado aí a principal figura do iluminismo germânico, e a gente vai ver por quê e como ele foi importante, principalmente também para dar uma visibilidade e uma amplitude, por assim dizer, de reconhecimento da maçonaria naquele momento histórico, tá? Em que ele participou da maçonaria entre 1771 e 1781. Então, por esses 3 motivos, tem vários outros, mas esses 3 são os principais motivos que eu escolhi o Lessing e que eu achava que ia ser muito relevante a gente começar a discutir o Lessing, falar sobre ele, tá, meus irmãos? Então, como introdução para que vocês se apropriem e, quem sabe, aí fiquem com vontade de ler o artigo, foi por isso que eu escolhi o Lessing para falar. Agora nós vamos falar do miolo, por assim, do artigo, né, do desenvolvimento teórico dele a partir de 3 pontos. Do mais extenso, obviamente, que vai ser o iluminismo alemão, o contexto histórico dele, enfim, qual foi a atuação do Lessing. Depois a gente vai falar dessa obra especificamente, Natan o Sábio, e como ela representou um impacto e um divisor de águas no processo de tolerância religiosa, que inclusive influenciou muito o desdobramento do rito moderno, naquele momento em solo germânico, mas também influenciou também a comissão que veio a surgir 14 anos depois, que é a comissão que Ludwig Schroeder compôs para depois apresentar o ritual de Schroeder em 1801. E, por fim, a gente vai falar do que Nietzsche achava de tudo isso. Vamos lá. Para falar de iluminismo, eu sei que aqui nós temos doutos irmãos, né, profissionais das mais diversas áreas, quiçá até da própria história e filosofia, e quem sou eu para ensinar alguma coisa? No entanto, a gente precisa fazer uma espécie de nivelamento. Né? Então, eu vou falar um pouquinho sobre o iluminismo, 3 pontos só deles, né? Principais características, objetivos do iluminismo, para a gente se nivelar. Depois eu vou falar da questão do contexto iluminista alemão naquele período, principalmente aí sobre esse absolutismo iluminado, né? Os déspotas esclarecidos, e olha, o soberano da Prússia naquele momento era um desses,
E a gente vai discutir um pouco sobre ele, porque ele teve um papel histórico na maçonaria também, Frederico da Prússia, né? Frederico II, e, por fim, como tudo isso influenciou a maçonaria naquele momento histórico e para frente a partir disso. Tá? E eu começo, inclusive, com uma citação de Kant, que diz assim, se alguém perguntar, vivemos numa época iluminada? E ele diz que não. A resposta é que vivemos na era do esclarecimento, e o Kant escreveu isso lá em 1784, 3 anos depois que o Lessing tinha falecido, partido, para ilustrar aquele momento iluminista alemão, que, apesar de os holofotes estarem na França e Inglaterra, a Alemanha também foi um baita do berço do iluminismo e floresceu bastante, iluminou bastante a Europa. Né? Então, vamos lá. Começo aí com esse nivelamento sobre o iluminismo, mostrando alguns personagens, né? Só com 3 variáveis, 3, bem simples. Né? O nome deles, o país de origem e o período de vida, né? Ano que nasceram e ano que morreram, porque só essas 3 variáveis vão levantar a questão que a gente precisa para avançar no nosso raciocínio. Né? Obviamente que esses 8 personagens, esses 8 profissionais históricos, grandes iluministas das mais variadas áreas, né? Nós temos aí filósofos, economistas, teólogos, profissionais de várias áreas, eles são os iluministas mais reconhecidos, comumente mais discutidos, que a gente aprende na escola. Né? Então, a gente tem aí o considerado pai do iluminismo, que é o John Locke, né? Mas que ele também só veio aí quase um século depois a desenvolver os seus trabalhos depois de Descartes, né? Que, apesar de não ser considerado bem o iluminista, que ele viveu um pouco antes, ele foi um precursor disso, seu método cartesiano, enfim, a forma como ele trabalhava a razão e as evidências científicas, certamente abriu um caminho para esses outros iluministas aí, a partir de John Locke, né? Montesquieu, Jean-Jacques Rousseau, o grande economista e estadista inglês Adam Smith, que também acabou sendo transversalizado na história da humanidade, contribuindo aí para várias outras ciências, a própria minha ciência, a minha arte. Né? Eu, como profissional da gestão, da administração, Adam Smith ele foi um dos que influenciou a evolução do pensamento administrativo e as teorias da administração moderna. Diderot, Voltaire, enfim, inclusive Isaac Newton, num período um pouco anterior. E o que a gente tem em comum com esses 3? Primeiro, o período histórico. Né? Então, exceto aí Descartes, né? John Locke um pouquinho antes, todos os outros, meus irmãos, eles são contemporâneos. Né? Eles, de alguma forma, conviveram juntos. Né? E, obviamente, por serem a maioria deles franceses, é natural que a França seja reconhecida como a grande fonte do iluminismo. Mas, porém, entretanto, todavia, não havia iluminismo apenas na França. Né? A gente vai discutir exatamente isso também, o protagonismo alemão no iluminismo. E já começo aqui dizendo, meus irmãos, que como a Alemanha, na época, né, a Germânia, era apenas um território, por assim dizer, da Prússia, do Reino da Prússia, e foi um dos maiores reinos à época, né? Enfim, muito duradouro, sobretudo a partir da gestão, por assim dizer, do Frederico, que foi o mais duradouro déspota, por assim dizer, do Reino da Prússia, que ficou mais de 40 anos, ele rivalizou em poder com a França, né? E eles eram muito rivais mesmo. Inclusive, a gente vai ver que Lessing, apesar de ser considerado o mais francês dos alemães, do ponto de vista das suas influências literárias, etc., e ele também era um tanto quanto xenofobista quando se tratava dos franceses por conta de uma rixa histórica naquele momento. A gente vai ver, inclusive, falar um pouquinho do problema público, da briga pública entre o Lessing e o Voltaire, né? E, enfim, que era muito comum as cartas publicadas em folhetins e jornais à época e como influenciavam, inclusive, os patrocinadores desses iluministas, essas rixas públicas. Isso não é privilégio dos tempos modernos, só era diferente. Hoje é pela internet, na época era via cartas, publicações, enfim. Então, é importante a gente entender esse contexto até para justificar e entendermos por que a França, obviamente, é considerada aí o grande berço do iluminismo. Tá? Como eu disse que nós vamos ter um nivelamento sobre o iluminismo, só lembrar para os irmãos o contexto histórico, né? Naquele momento, meus irmãos, a final do século XVI, a início do século XVII, século XVIII, nós tínhamos ali, para lembrá-los, tá? Domínio total, por assim dizer, da Igreja Católica, né? Mesmo tendo absolutismos, a Igreja Católica ela tinha uma influência esmagadora, inclusive, sobre esses déspotas. Né? Nós temos cismas históricas e até guerras, quando houveram problemas entre a Igreja e esses
absolutistas. Nós tínhamos essas monarquias absolutistas, nós tínhamos o fim do período feudal há pouco tempo e o início da Revolução Industrial. Para lembrá-los que a Revolução Industrial não é do século XX, tá, meus irmãos? Ela começa lá atrás, né? E ela tem várias fases da Revolução Industrial, então já tinha essa migração, né, dos grandes vilarejos, dos grandes modelos feudais, e a migração dessas pessoas para as grandes cidades, e isso já, surgimento de algumas máquinas de automação, enfim, e as próprias percepções mecanicistas, e essas percepções mecanicistas, inclusive, que Isaac Newton trabalhou muito lá na Inglaterra, também criou uma grande estrada a ser percorrida pelo iluminismo, né? Isso abriu muitas portas e também frutificou-se durante o iluminismo. Esse era um contexto daquele momento, momentos em que o mundo se iluminava, não é à toa que chama um período feudal, né, de período das trevas, e por isso até é batizado esse novo período de iluminismo, né? Aliás, uma curiosidade, meus irmãos, vocês sabiam que o primeiro de todos esses a usar o termo iluminismo foi um alemão? Foi Immanuel Kant, né? Nenhum deles antes tinha tratado, eles foram considerados iluministas depois, né? Naquele momento histórico não era tratado disso, eles não se chamavam de iluministas, né? Isso tudo são jargões e adjetivos que são dados a posteriori, né, por autores, pesquisadores, etc. Mas o primeiro a utilizar esse termo iluminismo foi o Kant, não à toa eu botei lá uma citação do Kant quando a gente foi começar a falar sobre iluminismo, tá? Então esse era o contexto, os princípios iluministas muito conhecidos por vocês, né? A razão como fator primordial, a contestação às crenças religiosas a partir única e exclusivamente de evidências científicas. Eles buscavam, sobretudo, a liberdade, né? Então, não só a liberdade religiosa, mas política e econômica. Eles eram contra o mercantilismo, por exemplo, a maioria desses ideários iluministas, e, obviamente, eles tinham como um motivo fundamental para todas as coisas a investigação, como algo imprescindível, né? Não à toa isso foi transportado para os templos maçônicos, e é muito comum hoje nós usarmos a expressão, né, que o maçom ele é livre para investigar a verdade, ou a investigação da verdade é o nosso principal norte na busca do nosso desenvolvimento, né? Obviamente, já de cara, uma influência iluminista, apesar de que aqui a gente se confunde, não sabe se a maçonaria influenciou o iluminismo ou se foi o contrário. Todos esses iluministas que entraram na maçonaria naquele momento histórico influenciaram, de fato, a maçonaria para o futuro. E os objetivos dos iluministas naquele momento, obviamente, o primeiro deles era o fim do absolutismo, o que era muito, como é que eu posso dizer, era minimamente algo ortodoxo, né? Era muito difícil, era algo, chegava a ser até utópico, hipócrita. Por quê? Porque nós tínhamos muitos déspotas, muitos absolutistas que patrocinavam esses iluministas, né? E, enfim, não iam acabar, eles não iam conseguir ter a força que queriam, tanto que só depois de uma revolução, a gente vai falar daqui a pouquinho da Revolução Francesa, que não foram bem por esses iluministas ideários, filósofos, mas sim pela mão de outros personagens históricos, foi que esses absolutismos foram acabando, né? Eles buscavam também o avanço da ciência, óbvio, naquele momento também foi criado a Academia de Ciência Moderna, várias coisas aconteceram naquele momento histórico que buscou ali a ciência, o desenvolvimento da ciência, né? A redução do poder da igreja, por óbvio, a liberdade total de expressão, e isso foi conseguido mesmo com os absolutistas, em alguns casos, nós vamos falar de algumas coisas, e eles buscavam o predomínio da burguesia, né? Afinal de contas, todas essas figuras iluministas eram burgueses, e eles buscavam, obviamente, o fortalecimento da burguesia. Esse era um dos pontos primordiais, mesmo que esse não fosse o fim principal, né? Mas era meio que um pano de fundo, e a gente vai ver como a própria maçonaria acabou influenciando para isso. O desdobramento mais reconhecido é a Revolução Francesa, enquanto o desdobramento do Iluminismo, mas houve vários, tá, meus irmãos? Inclusive, o Iluminismo ele teve desdobramentos para além da Europa, né? Se fala muito da Europa, mas esquece-se que os ideários, por assim dizer, iluministas, vieram para o novo continente, por exemplo, encaminharam-se para a África, para algumas colônias. Basta lembrar que a América do Norte era colônia britânica, né? E as colônias latinas, por assim dizer, de Espanha e Portugal, estavam na América Latina, na América do Sul, e também algumas revoluções, alguns processos de independência foram também desdobramentos diretos e indiretos de pensamentos iluministas, né, de outros personagens que foram
obviamente influenciados por esses aí do século XVII e século XVIII. Então, com isso, a gente já tem um nivelamento, né? Eu sei que isso aí todos vocês já sabiam, mas é importante a gente lembrar, porque não adianta a gente avançar para falar de iluminismo sem a gente ter esse nivelamento básico, tá? Depois a gente vai entender um pouquinho o iluminismo lá na Alemanha, nesse reino da Prússia, né, que eu vou falar daqui a pouquinho, quais países que compunham, são vários países hoje, né, mas que à época compunham o reino da Prússia, né? Quais são as principais referências? Meus irmãos, é importante lembrar que a Alemanha, do ponto de vista da filosofia e da literatura, ela é considerada o país de maior referência na história da humanidade, desde a escolástica medieval ao iluminismo, ao idealismo alemão, à fenomenologia, inclusive lá a teoria social da escola de Frankfurt, que já vem depois, né, da Idade Moderna, por assim dizer. E nós temos vários personagens alemães que representam, né, essa importância alemã para o iluminismo. E eu estou citando aqui 5 por serem os mais importantes, né? O Kant, obviamente, no centro, aí, por ser talvez a grande argamassa de todos os outros. A partir daí, o Herder, né, o grande Illuminati, fundador da Ordem Illuminati da Baviera, né, Herder, também um grande influenciador que ajudou Schrader, trocou cartas com Schrader, lá, apesar de ter feito parte da comissão por um tempo e depois saído para a construção dos rituais, lá dos primeiros rituais de 1801 do Rite Schrader, né? Goethe, que era outro, junto com Herder, fundador aí dos Illuminati da Baviera, lá em 1776, Mendelssohn, que é um grande amigo de Lessing, faleceu poucos anos depois de Lessing, mas ainda viu-se homenageado por Lessing em vida, né? Então, e o próprio Lessing, né? Então, esses 5, eles foram as principais figuras naquele momento histórico, todos eles contemporâneos, como vocês podem ver, que tiveram uma relevância, 3 deles maçons, né, e que tiveram grande relevância para o iluminismo alemão naquele momento histórico, inclusive para a posteridade, tá? Isso é importante que a gente saiba que essas são as grandes referências, tanto da evolução aí da filosofia alemã e dos contributos iluministas alemães, desde o pré-iluminismo, por assim dizer, até a era mais moderna, e desses seus principais baluartes, né? Começando aí com Kant, aquele primeiro a citar o termo iluminismo, é importante a gente saber disso. E aí eu cito até um trecho de uma música do Caetano, né? Onde ele diz que ele não lembra o ritmo da música, mas o verso é assim, né? Se você tem uma grande ideia, escreva uma canção. E está provado que só é possível filosofar em alemão. É porque os grandes filósofos, mais reconhecidos filósofos, grandes substanciosos da humanidade, também têm berço lá na Alemanha, e a Alemanha é muito reconhecida por isso. Infelizmente, nós temos aí um período histórico nebuloso, sobretudo com o nazismo e etc., que maculou um pouco a história alemã, e o próprio nazismo em si acabou apagando muito da história literária, filosófica alemã, perseguindo a memória de muitos desses personagens, que a gente vai ver que, durante o nazismo, por exemplo, a peça aí, Natan o Sábio, foi proibido, né, e tirado, inclusive, do cânone literário alemão, né, por Hitler, pelos nazistas. Então, a própria Alemanha jogou contra a Alemanha um período histórico, e talvez essa seja uma das explicações que hoje nós damos protagonismo para outros países e não tanto para a Alemanha, quando a gente vai fazer uma retomada histórica sobre filosofia e iluminismo, né? E nesse contexto desses tão relevantes autores, a gente tem aí o Lessing, nossa grande estrela desse artigo, né? O Lessing, meus irmãos, ele, para vocês terem uma ideia, ele só lá na Universidade de Leipzig, né, que foi onde ele estudou, por assim dizer, antes ele tinha estudado na sua província de nascença latim e matemática, e quando foi mandado para a Universidade de Leipzig, ele se formou em 4 cursos diferentes, né? Medicina, teologia, literatura e filosofia. O pai dele queria muito que ele fosse um pastor, né? Mas ele se descobriu na prática como filósofo e como literário, né? Inclusive atuou como dramaturgo durante muito tempo, foi fundador do Teatro Nacional de Hamburgo, né? Foi crítico muitos anos de teatro e críticas a outras obras literárias de um jornal em Hamburgo de grande circulação. Foi escritor das mais diversas áreas, meus irmãos. É óbvio que aqui eu vou dar mais voz para as obras maçônicas, né? Mas ele escreveu diversas obras teológicas,
muitos ensaios filosóficos, muitos mesmos, né? Muitas fábulas, poesias, peças, enfim. Então, ele foi muito, muito, muito relevante por ser muito ativo, né? O Lessing, durante 30 anos, talvez, de todos aqueles 5 que eu mostrei, ele foi aí o iluminista mais ativo dentre os alemães, né? Que não parava de publicar, que não parava de se movimentar, né? Tem até um caso curioso que, quando ele foi dramaturgo, né? Ele foi fiador, enfim, de muitos novos teatros, escolas, e teve que sair fugido, né, de Hamburgo para Berlim, porque ele para fugir dos credores, né? E lá, enfim, ele foi bibliotecário de um coronel, enfim, trabalhou para o Estado, mesmo sendo opositor a Frederico, que a gente vai falar daqui a pouquinho, né? E a partir dali, inclusive, como bibliotecário, né, só sendo crítico e trabalhando no jornal, ele talvez foi o momento que ele mais produziu literatura e o momento que ele entrou para a maçonaria, inclusive, e se dedicou aos processos filosóficos maçônicos, tá? Como grande legado, assim, a gente tem 3 pontos que a gente vai levar até o final, né, sobre Lessing. 3 grandes legados, apesar de seria impossível nós enumerarmos, né? Mas os principais. A crítica ao antissemitismo, né, meus irmãos? Para quem não sabe, o que é o antissemitismo é o ódio aos judeus, né? Que, infelizmente, na Prússia já existia, e isso acabou sendo recorrente, gerou, inclusive, o Holocausto lá no período nazista, etc. A defesa do livre pensamento. Então, o Lessing ele foi o tempo todo, em todas as suas obras, de maneira direta, explícita ou indireta, nos momentos que politicamente assim era necessário, ele foi um defensor do livre pensamento, uma pessoa contra a imposição de dogmas, né? E, principalmente, ele foi o maior expoente nesse período histórico da luta pela tolerância religiosa, e isso aqui faz dele uma figura muito importante na história da humanidade, né? O legado do Lessing é muito, muito relevante com relação a isso, tá, meus irmãos? Então, o iluminismo alemão ele tinha essas características e tinha esse cara muito especial, Lessing. Em outras oportunidades eu vou falar de outros para vocês, tá? E a questão do absolutismo iluminado, o que era isso, meus irmãos? Era, talvez, se a gente botar no Google, você vai achar mais lá o despotismo esclarecido, né? Que era muito comuns esses absolutistas, né, que dominavam, né, tinham impérios monarquistas, enfim, que dominavam certos territórios, que sentiam naquele momento certa força da burguesia e uma influência desses pensamentos iluministas, que, de uma maneira muito inteligente, né, para não ser deposto ou não ter, talvez, uma pressão política muito grande, ele passava a se dizer simpático desses pensamentos iluministas, né? Então, mesmo que esses pensamentos iluministas fossem contra esse tipo de absolutismo. Então, o que eles faziam, né? Eles patrocinavam alguns desses iluministas, né, patrocinavam mesmo, pagavam dinheiro, né, traziam para suas cortes, ofereciam os teatros para que esses iluministas palestrassem, produziam impressos, né, opúsculos, etc. Enfim, eram patrocinadores e se autoproclamavam déspotas esclarecidos, ou seja, eles eram déspotas, mas, ao mesmo tempo, eles queriam o conhecimento desses iluministas para ajudar nas questões de Estado, naquilo que eles poderiam, e assim muitos desses iluministas fizeram carreira e também puderam se tornar o que se tornaram, né? Porque se não houvesse esses déspotas esclarecidos, por mais que nós tenhamos vontade de sorrir aí desse contexto, né, ambíguo, dual, não teria um cenário tão fértil para que esses iluministas se reproduzissem, né, e tivessem liberdade para se expressar. Nesse caso, naquele momento histórico, na Alemanha, nós tínhamos aí o Frederico II, né, conhecido como Frederico o Velho, Frederico da Prússia, enfim, que governou entre 1740 e 1786, né? É só para lembrar os irmãos que o Reino da Prússia ele durou aí mais de 200 anos, tá, meus irmãos? Só no século passado que ele se desfez oficialmente, né? Então a gente tinha a Alemanha, grande parte da Alemanha, e durante um período total território da Alemanha, Bélgica, Dinamarca, Lituânia, Polônia, República Tcheca, uma grande parte da Rússia, né, que eles chamavam lá de Germânia Oriental, e etc. Então, era um território muito vasto, né? E Frederico ele tinha uma mobilidade muito pequena, talvez por isso ele governou por tanto tempo, né? E só
deixou, de fato, o governo, porque faleceu como consequência da gota, né? A medicina, obviamente, não estava muito distante do que é hoje, né? E o Frederico, ele teve algumas coisas curiosas que deixaram legado, seja para o iluminismo também, mas seja para o próprio Lessing, né? Isso é importante para a gente ver. E eu trouxe algumas curiosidades aí. O Frederico, apesar de ser um déspota, né? Apesar de ser um autoritarismo, autoritarista, perdão, ele modernizou os processos lá do serviço público naquele momento, foi considerado à época, inclusive, o Estado mais evoluído, por assim dizer, do ponto de vista dos processos públicos, né? Ele adotou políticas religiosas, algumas aí de total tolerância em alguns lugares, como Hamburgo, Berlim, etc., sobretudo na Germânia, mas uma total segregação em outros países, como na Polônia, enfim, a história está aí, para quem quiser ler sobre o Frederico, não vai faltar bibliografia, né? Ele reformou o sistema judicial, que para aquela época também já foi um marco, e isso ajudou muito os burgueses, os iluministas, né? E por isso se aproximaram dele também, e ele obviamente fez isso por questões políticas, para se garantir mais tempo no poder, em que ele dava uma certa mobilidade social, que era muito raro, né? Então, pessoas que não eram, por exemplo, nobres, eles acabavam conseguindo ter cargos públicos relevantes, né? Se tornavam burocratas, juízes de direito, enfim, alguns cargos nomeados que outrora, até pouco tempo atrás, mesmo na Prússia, era impossível de se imaginar. Então, ele fez essa reforma no sistema judicial, que também entrou para a história, mesmo que depois tivesse tido uma involução após a morte dele, esse sistema judicial da Prússia, né? Ele incentivou a imigração de vários membros de outras nacionalidades e credos, principalmente para aquelas cidades em que ele julgava que a tolerância religiosa seria mais aprazível, né, ou que movimentaria mais a economia, que faria o reino da Prússia crescer mais, e apoiou, como eu já disse, alguns artistas e filósofos sob esse pretexto aí de ser um déspota esclarecido. Além de tudo isso, né, que propiciou que a Alemanha, né, lá esse período na Prússia, sobretudo o território alemão, que era mais tolerante, mais livre do que outros territórios da Prússia, até por estarem mais próximos lá de Frederico, ele está mais próximo, precisar conter com mão de ferro de maneira menor, por assim dizer, né? Em locais mais longe ele tinha que controlar militarmente mais, tiveram várias guerras durante esses 40 anos que ele esteja à frente aí da Prússia, por conta disso, né, principalmente Berlim, Hamburgo, Leipzig, foram locais onde a gente teve aí um floreamento, né, de publicações iluministas, de vários autores, escritores, filósofos que puderam se desenvolver e influenciar tantos outros, mesmo que naquele momento essas influências fossem através de coisas inimagináveis de se influenciar hoje, como eu já disse, cartas, publicações de livros, opúsculos, enfim, coisas nesse sentido, publicações de jornais, de impressos periódicos, né? Mas quais são, perdão, as principais curiosidades de Frederico, sobretudo com relação ao iluminismo alemão, propriamente dito? Esse cara, meus irmãos, ele foi o absolutista, talvez, mais tolerante com as críticas que houve nesse período histórico. A prova disso, meus irmãos, é que Lessing era um opositor declarado, né, do Frederico. Ele chegou até a ser perseguido pelo Frederico e foi, obviamente, protegido por um coronel que o abrigou na sua própria casa, um período histórico lá, quando contratou para ser bibliotecário, né, do seu acervo, porque chegou até a ser perseguido, tentativa de assassinato e etc. Né? Ele era um opositor ferrenho, primeiro. Ele e Frederico sequer se conheceram em nenhum momento da vida, não há nenhum fato histórico que diga isso. No entanto, Frederico, né, que em todas as bibliografias citam, e isso é irrelevante para o contexto, mas é só para eu explicar para vocês, né, a ligação dele com Voltaire, né? Frederico, todas as bibliografias dizem que era homossexual e ele era patrocinador de Voltaire, né? Então, mesmo Voltaire estando na França, o Frederico, né, muito rico, ele não patrocinava só iluministas no seu território, mas patrocinava também na França. E Voltaire, sim, tinha uma rixa histórica com Lessing também, né, de publicações. O Voltaire publicou vários textos, né, criticando Lessing, dizendo que o Lessing nada mais era do que uma cópia piorada, por assim dizer, dos filósofos franceses. Lessing, por outro lado, também que fazia suas críticas ao que se fazia na França. Isso tudo antes, inclusive, dele iniciar na maçonaria. Então, eles tinham essa rixa pública que acabou gerando uma perseguição de Frederico a Lessing em território da Prússia.
Então, isso fez com que Lessing ganhasse um destaque, e olha, gente, que curiosidade, por conta disso, né, Lessing acabou fazendo amizade com aqueles outros contemporâneos, passaram a se corresponder por cartas com Lessing, dando apoio e fazendo publicações em apoio a Lessing, né? Sobretudo contra o Frederico. Então, isso é uma coisa muito interessante, é muito legal da gente saber, historicamente, que o próprio Frederico, mesmo sendo contra Lessing, ele acabou potencializando o legado de Lessing, ou seja, aumentando a importância do Lessing naquele momento histórico alemão, como incentivador e influenciador de novos iluministas, mas também até ao longo da história. E, por fim, algo muito curioso de Frederico, quem é do ré aí vai saber, né? O Frederico está meio que envolvido numa lenda aí da criação do Supremo Conselho de Charleston, lá do rito escocês antigo e aceito, uma celeuma grande, né, porque eles dizem, né, que foi Frederico que fez uma reunião em 1786, tal, juntou o conselho para aprovar mais 5 graus, não sei o quê, enfim. Criaram tudo para legitimar aquele novo rito, né, recém-criado, que era a metamorfose do Diredon, enfim, a palestra não é sobre isso, é só para contextualizar. Só que isso é uma mentira histórica, né, meus irmãos? Muitos anos depois descobriram que seria impossível, ele já estava muito doente, sequer se levantava da cama no pouco tempo que ele viveu no ano de 1786, já nem despachava nada, enfim, e é impossível de acontecer. Ele sequer, nos 2 últimos anos de Frederico, a sua bibliografia diz que ele sequer se ocupava com questões de Estado. Ele estava numa situação muito ruim de saúde e foram protelando a vida dele por conta dele, que dirá com relação à maçonaria. E aí o que tem a ver ele com a maçonaria, né? Ele que nem foi iniciado na maçonaria, mas por ser o déspota, né? E assim como aconteceu no Brasil, séculos depois, quando é iniciado, ou enfim, mesmo que não seja como é na Inglaterra, por exemplo, lá é o príncipe que é o responsável pela maçonaria, né? A mesma coisa seria o caso, é como se fosse passado todos os poderes de outorga a ele e ele tivesse outorgado naquele outro grupo de irmãos que foi lá para Charleston, enfim, e a história, quem é do rito escocês conhece, quem não é, pesquisa, é bem interessante aí para quem tem curiosidade, né? Então, o Frederico ele é envolto nessas 2 questões curiosas também, a questão dele com Voltaire, que gerou a cisma com Lessing, e a questão da lenda lá do rito escocês antigo e aceito tem a ver com esse momento histórico da Alemanha que a gente está tratando aqui, ó. Mais uma coisa que faz da Alemanha aí um centro de debates e discussões de impulsionamento e de história de legado para a maçonaria, tá, meus irmãos? Para finalizar este ponto, a gente vai ver algumas coisas da influência maçônica referente a esse ponto da Alemanha, esse momento histórico iluminista alemão, né? Lembrar para vocês que mesmo, o que eu já disse anteriormente, mesmo Lessing tendo sido maçom só por 10 anos, né, ele iniciou lá na loja Três Rosas Douradas, né, em 1771, a gente não tem a data exata, nenhum historiador tem a data exata, só o ano, porque não acharam registros com o mês e dia da iniciação de Lessing, né, só da loja e ano. É incontroverso, meus irmãos, e aí eu pego até um trecho lá escrito por mim do capítulo, com a citação devida embaixo, né, que é incontroverso, que por mais que nós entendamos que a maçonaria certamente ajudou Lessing de alguma forma, com seus ensinamentos sobre moral, tolerância religiosa, etc., ele ensinou muito mais a maçonaria e deixou um legado muito maior para toda a história, né? Vamos lembrar o contexto da Alemanha? Naquele momento histórico, meus irmãos, sobretudo no século XVIII, mas principalmente na segunda metade do século XVIII, entre 1750 e 1800, teve um crescimento exponencial de membros de maçons, não só na Alemanha, mas na Itália, na França, enfim, em toda a Europa, de maneira geral, muito por conta desses aspectos que eu enumerei aí embaixo, né? Primeiro, nós tínhamos como é que eu posso dizer, essa nova classe média, né, a burguesia oprimida, né, por esses absolutistas que viam naquele ambiente maçônico, que também clamava por mais obreiros, né, a maçonaria ela migrava ali já quase 80, 100 anos da maçonaria operativa para a especulativa e precisava também, né, de membros relevantes que tivessem aí algum tipo de destaque social e etc. E a gente pode falar aí de discurso de Ramsay na França, por exemplo, de várias situações que nós sabemos como a maçonaria buscou cooptar, né? Essas pessoas, às vezes, até mentindo sobre a sua origem, etc. Mas para a burguesia também era um ambiente muito propício, porque lá eles tinham garantido o segredo, né? Então,
Lá eles poderiam se tratar como iguais, independente de títulos de terra, de posições da nobreza ou não, e etc. Lá era um espaço apolítico, por assim dizer, de sociabilidade, né? Onde eles poderiam falar sobre tudo e, principalmente, lá eles se reconheceriam fora dali como maçons e se auxiliariam. Então, aquilo foi um ambiente muito seguro para discussões iluministas, né? E, por isso, a maçonaria cresceu tanto nesse período, entre 1750, principalmente, e 1800. Apesar de que, e aí eu faço uma ressalva importante, inclusive lá no artigo tem bastante sobre isso, o contexto da maçonaria alemã nesse período era um contexto meio complicado, né? Havia-se muitos conflitos ideológicos internos, várias grandes lojas diferentes, né, dentro da Prússia, ali do território da Prússia, forte influência da maçonaria francesa tentando ser rechaçada. Nós tínhamos vários ritos, como está escrito aí embaixo, a profusão de vários sistemas ritualísticos simbólicos. Nesse momento, por exemplo, a gente tem historiadores que dizem que foram criados mais de 1000 graus, né, entre a maçonaria francesa, enfim, compartilhada, e o rito mais praticado na Alemanha naquele momento histórico era, inclusive, o rito de estrita observância, né, que era um rito francês, derivado lá de Heredon, enfim, que era muito comum naquele momento histórico, e inclusive ficou conhecido depois como rito de estrita observância templária, né? Até para analogia ao discurso de Ramsay e a associação da origem maçônica aos templários, né? Então, o contexto ele não era um contexto muito favorável, por assim dizer, mas que das crises vêm as grandes soluções, e não fosse esse contexto, a partir daí de 1790, nós não teríamos a formação da comissão, enfim, que culminou na apresentação aí do essencialismo maçônico, né, na proposta lá do ritual de Schrader, lá na Alemanha, de uma redução, por exemplo, ao que era essencial. Mas esse era um contexto interno, né? Para quem estava de fora, eles não conheciam, eles queriam. Aquele ambiente era um ambiente muito propício, e por isso também a maçonaria alemã, isso tudo alinhado, gente, ao Frederico ser tão tolerante, né? As críticas, a imprensa, a liberdade de expressão, né? Isso tudo culminou, de fato, numa Alemanha muito ativa do ponto de vista do iluminismo e de grande influência, inclusive, dos ideários iluministas na maçonaria alemã naquele período, e a gente vai falar de alguns deles agora, tá, meus irmãos? Com relação a Lessing, daquelas 3 principais obras, e foram várias, mas daquelas 3 principais obras que eu falei no início, eu vou tratar de 2 de maneira mais especial. Uma delas, né, é o opúsculo aí, Conversas para Maçons, publicados aí em 1778, já depois, né, de Natan o Sábio, que foram 5 textos separados, impressos separados, que emulavam, por assim dizer, né, diálogos entre maçons. E isso, meus irmãos, marcou tanto a história da maçonaria que quase todos os ritos que aquela época não tinham seu processo de ensino-aprendizagem baseado neste modelo, passaram a tê-lo. Olha, nós temos aqui irmãos do rito moderno, do rito York, talvez até dos dois, né, do York e do Gobi, que é um outro rito diferente, criado no Brasil a partir da emulação, o York americano, né, das Blue Lodge, lá do monitor de web. Nós temos aqui gente do Rea, do Schrader, enfim, de vários ritos, né? Em todos eles, meus irmãos, as instruções são como Lessing construiu seus opúsculos. Um irmão conversando com o outro, o primeiro vigilante falando com o venerável perguntar para um, para outro. Isso se originou lá com Lessing. Olha só que curioso, eu tenho certeza que muitos dos irmãos aqui não sabiam. Foi lá nessa publicação aí, com essas 2 figuras imaginárias, né, esses 2 personagens fictícios, aí, o Ernst e o Folk, como se fossem 2 irmãos, que davam ensinamentos maçônicos ao Estado, ou seja, foi uma indireta para Frederico aqui, né? Através de um diálogo muito, muito parecido com o que a maçonaria faz hoje, através de símbolos e alegorias, um pergunta, outro responde. Então, é uma obra, assim, uma compilação, né? Essas 5 formam uma obra que foi publicada já muito tempo depois que ele tinha morrido, em que eles falavam sobre várias coisas com relação à estruturação do Estado, a tolerância, a liberdade de expressão, né? A como os gestores de Estado deveriam tratar os seus súditos, a por que o absolutismo não poderia sobreviver, né? Já que vários estados, um estado só não poderia controlar tudo, que os estados precisariam ser divididos e dado-lhes autonomia para tomar suas decisões em âmbito local. É até
como é que eu posso dizer assim, um legado para o federalismo que existe hoje no mundo, de maneira geral, né? Então, os países, de maneira geral, eles são divididos em pequenas federações, estados, províncias, e esses com as suas autonomias. Obviamente que não foi só ele que falou disso, né? Adam Smith, vários outros falaram sobre isso, mas ele também falou sobre isso, e a partir daqui, obviamente, com personagens maçônicos, como se fosse uma conversa maçônica. Quero lembrá-los que isso foi uma produção maçônica para os irmãos da maçonaria, isso não foi algo publicado em livros, né, em jornais à época, nada disso, só foi publicado muito depois. Então, era um ensinamento maçônico através de um diálogo. Então, isso é um grandíssimo legado de Lessing na história da maçonaria, que ajudou a maçonaria alemã naquele período histórico, né? Mas também deixou um legado fundamental para a maçonaria alemã, que depois se disseminou para a maçonaria europeia de maneira geral. Eu não posso dizer que ele foi o grande, o principal responsável por isso, ter se dado hoje, se alastrado na maçonaria universal, mas certamente ele foi um grandíssimo influenciador para isso, porque ele foi um dos primordiais, um dos primazes a publicar um ensinamento maçônico através de um diálogo, né, entre um irmão e outro. Até porque vale lembrar que essa época pouco se era impresso, né, dos rituais maçônicos, das coisas. Obviamente a gente já tinha a publicação lá das principalmente da maçonaria dissecada, né, as 3 bastidas distintas, já haviam algumas publicações maçônicas, algumas que tornaram-se públicas, infelizmente, geraram várias outras celeumas, mas essa daqui é uma publicação interna, como uma espécie de ensinamento ritualizado, como um caderno de estudos, né, e isso, de fato, deixou um grande, grande, grande legado. O outro, pessoal, texto muito relevante, a gente já está falando aqui há quase 1 hora, né? A gente já está chegando no final, meus irmãos, é o Natan, o Sábio, né? Como a grande obra de Lessing, sobretudo no que diz respeito à tolerância religiosa. Essa grande obra porque marcou, de fato, a Europa naquele momento histórico e depois, e além. Né? E é muito, muito interessante falar dessa obra, me deixa até arrepiado, meus irmãos, de como ela é fantástica. Né? Como que é essa obra? Nathan der Wise, né? Natan o Sábio. É uma peça teatral, na verdade, ele, dramaturgo, como também era, escreveu uma peça em 5 atos, e o interessante é que, à época, as peças ou eram dramas ou eram comédias, né? E ele mesmo, quando escreveu, intitulou de um poema dramático. Era algo que não existia em termos de classificação de gênero de peças naquela época, né? E essa peça, primeiramente, quando ele escreveu, ele fez uma dedicatória ao Mendelssohn, né, o seu amigo filósofo alemão. Por que ao Mendelssohn? Porque daqueles 5 principais iluministas alemães, o Mendelssohn ele era o único judeu. Né? Então, ele também, durante um tempo, sobretudo na Prússia Oriental, no território germânico, foi perseguido, né? Sobretudo por conta do antissemitismo, né? Que era muito forte na Prússia e continuou sendo muito forte depois do fim da Prússia, infelizmente. Então, ele dedicou essa obra também ao Mendelssohn, que já trocava cartas há quase 10 anos quando escreveu essa peça. E da história, naquele período histórico, naquele contexto de todos os outros iluministas, mesmo os da França ou da Inglaterra, enfim, e da Itália, que tiveram alguns iluministas relevantes na Itália também, nenhum teve uma obra com relação à tolerância religiosa tão importante quanto a de Lessing, que inclusive foi replicada por todos esses países, por todos esses territórios. Né? O que é interessante sobre essa peça, meus irmãos, olha só que legal. Ela se passava em Jerusalém, né? Tinha lá um comerciante judeu, que é o Natan, né? Esse sábio, esse, né, proeminente comerciante, um sultão muçulmano e um cavaleiro templário que era cristão. Esses são os 3 principais personagens. E a partir desses 3 principais personagens, acontece um emaranhado de situações, né, assim, surpreendentes. São só 5 atos, mas coisa fantástica. Os irmãos que quiserem depois me pedem, eu tenho ela original em alemão, inclusive. Né? Eu também tenho traduzido, enfim, é muito, muito, muito legal. Né? O Natan ele volta para casa de uma viagem, a sua casa foi queimada, um incêndio, né? E a sua filha, que era uma filha adotiva, foi salva por um cavaleiro templário, isso lá em Jerusalém, né? Na história do Lessing, de um cavaleiro templário, que só pôde salvar a filha adotiva
do Natan, porque ele tinha sido poupado da morte pelo sultão, quando expulsou os cavaleiros templários a partir de uma tentativa de invasão, né? E o sultão só não matou esse cavaleiro templário porque disse que ele se parecia muito com o irmão do sultão desaparecido há tempos. Uma confusão louca. A partir daí, o cavaleiro templário acaba se apaixonando também por uma das filhas do Natan. Então, o enredo é muito legal, mas o que é mais bacana é essa pegada de diálogos que o Natan sempre teve, né? Então, ele sempre foi um grande dramaturgo e é muito interessante as lições das conversas, né, do Natan com o Saladin, que é o sultão muçulmano, e, sobretudo, da autoridade do sultão, né, que respeitava muito o Natan e chamava para dar conselhos a ele, enfim, né, e da interação com esse cavaleiro templário que é cristão, ou seja, dessas 3 religiões diferentes, né, porque o Natan é judeu, o sultão é muçulmano e o cavaleiro templário cristão, e eram as 3 religiões preeminentes na época em Jerusalém, né? E a partir daí ele vai dando muitas lições sobre tolerância religiosa, sobre respeito à crença do outro. E isso, meus irmãos, influenciou inclusive para aqueles aí do rito moderno que estão aqui, e por isso entrou no livro também, né, meus irmãos, na disseminação do rito moderno, que era novo, né? O rito moderno tinha sido fundado em 1761, né, segundo lá o próprio conselho, lá, o Supremo do Rito Moderno, né? Há controvérsias históricas, enfim, mas segundo lá em 1761, e ele se popularizou depois, né? Ele foi instalado só em 1773, mas enfim, o rito moderno, né, que era o rito de laicidade mesmo, também se popularizou na França a partir do momento também da influência do Lessing com relação à tolerância religiosa, né? Com relação a tudo aquilo que ele pregava da convivência pacífica entre as religiões, que ainda hoje, no ano de 2021, a gente vê alguns extremistas, né, algumas situações que nos deixam tristes. Você imagina lá no século XVIII, como isso não era, numa Europa dividida por guerras, com absolutismos, enfim. Né? E olha que Lessing, como eu disse, ele era um tanto quanto xenofobista, como dizia respeito aos franceses, especificamente por conta dessa rixa entre Alemanha e França, e ainda assim, né, ele influenciou bastante o rito moderno e o seu desenvolvimento e a própria laicidade da maçonaria na Alemanha, porque apesar do Rittschreider, por exemplo, ser um rito deísta, como a maioria deles, né, mas de maneira mais simples, né, bem menos do que outros, como o York, como os ritos franceses, se ele é assim, mais simples também, está muito pela influência de Lessing com relação, né, à laicidade, de fato, essa convivência harmoniosa entre todas as religiões, que já era algo pregado na maçonaria à época. No entanto, era algo que não era vivido, às vezes, nem dentro dos próprios contextos maçônicos, por conta das disputas internas da maçonaria. E para exemplificar isso, meus irmãos, eu trouxe um pequeno trecho, né, dessa peça, né, que são as cenas de 5 a 7, uma parábola, na verdade, um resumo deles. Eu tentei não trazer citações, não falar do artigo, e fazer uma pegada de palestra mesmo sobre o iluminismo alemão, Lessing, a maçonaria, né, mas essa eu preciso compartilhar com vocês para vocês entenderem, né, a profundidade dos ensinamentos que Lessing passava através da peça com relação a isso, né? Chama-se a parábola da verdadeira fé. Tem várias parábolas dentro dessas peças, nos seus atos, né? Então, vamos lá. Tem um momento, né, que o Saladin, o sultão, depois de uma discussão sobre o próprio cavaleiro templário, ele diz assim para o Lessing, para o Natan, perdão: já que és tão sábio, responda-me, qual é a fé, qual é a lei que mais te iluminou? Natan, ele se espantou e disse: sultão, eu sou judeu, como quem diz assim, poxa, você está me colocando numa situação difícil, né? E aí o Saladin continua: e eu, um muçulmano, um cristão está entre nós, ou o cristão, que era o cavaleiro templário. E ele dizia: dessas 3 religiões, só uma pode ser a verdadeira. Um homem como você, tão sábio, né? No original está entre parênteses, inclusive isso, não permanece no lugar onde o acaso do nascimento o colocou. Ou se permanece, ele o faz em virtude de um exame, por razões, por uma escolha do melhor. Pois bem, então compartilhe esse exame comigo. Diz-me as razões a respeito das quais, por falta de tempo, eu não pude ainda meditar. Deixe-me conhecer, é claro, em sigilo, a escolha determinada por essas razões para que eu possa fazê-las minhas. Mas aí tinha um pulo do gato, né? O Natan, sábio, né, entendeu que
Se ele dissesse, que era uma armadilha, porque se ele dissesse que o melhor é o judaísmo, das três, né, que era que ele professava, ofenderia a religião do sultão, e isso era crime à época, né? E aí o sultão poderia sequestrar os bens dele a título de reparação, prender, fazer qualquer coisa. Se ele dissesse, por outro lado, que o islamismo lá era a melhor das três religiões para agradar o sultão, por exemplo, certamente ele seria exigido que se convertesse, além, obviamente, de comprometer o status dele de sábio, porque se ele reconhecia que outra era a melhor religião, ou a verdadeira fé, por que ele professava uma diferente, né? E agravado a isto, essa questão realmente de ele não do sultão achar que ele estaria agindo de maneira irracional e comprometeria, inclusive, a posição social dele com o sultão. Pior se ele dissesse que era o cristianismo a melhor das três, né? Porque aí sim o sultão ia questionar tudo aquilo que ele achava do Natan, e isso ia ter um fim muito incerto para ele, né? E depois de tudo isso, né, dessa sinuca de bico aí que na peça o sultão coloca o Natan, aí o Natan responde a ele, sabiamente, está pequenininho, mas eu vou aproximar, meus irmãos. Né? E quando está assim, entre parênteses, 3 pontinhos, é porque eu estou suprimindo alguma parte para ficar menor, né? Só o importante para os irmãos. Então, Natan vai lá e diz assim, ó, queira Deus que o mundo inteiro nos ouça. Permita-me, sultão, que eu lhe conte uma pequena história. E aí vem a parábola, né? Que é o importante para nós, que é a lição do personagem, que na verdade é a lição que Lessing quer dar para o público, né? Ele começa. Há muitos e muitos anos vivia no Oriente um homem que possuía um anel de valor incalculável, recebido de mão amada. A pedra era uma opala, que refletia 100 belas cores, e o anel possuía o poder secreto de tornar agradável a Deus e aos homens aquele que o usasse com confiança. Esse homem decidiu conservar esse anel para sempre em sua família. Do seguinte modo, ele deixou o anel para o seu filho mais amado, e estabeleceu que este, por sua vez, o deixasse ao mais amado, e assim por diante, independente do nascimento. Somente em virtude do anel, esse filho predileto se converteria no chefe da casa, e assim a história continuou e tal, até o momento, né, que um pai que tinha 3 filhos não conseguiu decidir qual que ele amava mais, ele amava igual os 3. Né? Então ele teve que tomar uma decisão. Né? Na hora da morte lá desse pai, ele se viu com uma dificuldade. Como fazer para não magoar os outros 2 filhos, sendo que ele amava igualmente aos 3? O que esse pai fez? Em segredo, ele ordenou que um artista fabricasse outros 2 anéis iguais, absolutamente iguais ao primeiro. O artista conseguiu, mesmo sendo uma cópia, né? O artista conseguiu cumprir a encomenda, nem mesmo o pai mais conseguia distinguir qual era o original. Satisfeito, o pai chama cada um dos filhos em particular, dá sua bênção e o anel e morre. Aí o Natan pergunta, está ouvindo, sultão? E o sultão Saladin responde, sim, sim, falta muito para acabar, já impaciente, né? Aí o Natan diz, não, já acabei. Pois o que se segue se entende por si só, e aí vem a lição. Mal faleceu o pai, cada um se apresentou com seu anel, querendo ser o chefe de casa, ou da casa. Investiga, se disputa, se lamenta, tudo inútil. É impossível demonstrar qual é o verdadeiro anel. Aí ele dá uma pausa para ver se o sultão fala alguma coisa, o sultão, né, não consegue falar nada, e ele continua, Natan, quase tão indemonstrável como é para nós a fé verdadeira. Ou seja, cada um vai querer dizer que a sua é verdadeira, mas vai ser impossível de provar, o pai é um só. Olha só que lição ele dá, né, numa narrativa, dentro de uma peça, num momento histórico em que os problemas religiosos eram latentes, né, em toda a Europa, e a partir daí ele começa a disseminar, né, de fato, a tolerância religiosa por toda a Europa. Essa obra ela foi aclamada, né, foi muito repetida, e o é até hoje. Natan, sabe, isso é só um trecho para dar água na boca dos irmãos aí sobre essa peça fantástica, né? Natan, o sábio. E Lessing, de fato, ele deixou essa contribuição histórica, né? Influenciou muito, como eu disse, 2 ritos muito próximos naquele momento, o rito moderno, historicamente estava sendo recém-criado, e a Alemanha e a França com essa disputa, mas um influenciando o outro, muito próximos geograficamente também, né, com muitos expoentes que se correspondiam dentro e fora da maçonaria, e também, obviamente, influenciou diretamente
o rito Schrader, né? E até por isso eu agradeço os irmãos, tanto do rito moderno que estão aqui, quanto do rito Schrader que estão presentes. Por fim, meus irmãos, já está acabando, né? Para que vocês não se cansem tanto, eu não poderia terminar essa palestra falando de filosofia alemã sem falar de Nietzsche. Eu até cito Nietzsche, eu tenho um capítulo dentro do meu artigo só sobre o Nietzsche, né, no livro, porque Nietzsche é o filósofo alemão moderno, né, mais renomado e reconhecido, que fala sobre todas as coisas, mas sobretudo da morte, enfim. E Nietzsche, meus irmãos, fala sobre Lessing. Aliás, para Nietzsche, Lessing talvez seja o maior representante da história da filosofia alemã, né? Olha só o que o Nietzsche fala em um dos livros dele, aí eu não tinha como não fazer uma citação direta, porque eu mesmo não falaria melhor, né? Nietzsche diz assim: sem esta arte real, suas ideias, assim como seus objetos, teriam permanecido na sombra, e sem isso o prejuízo geral seria grande. Mas com sua arte, muitos aprenderam, em especial a última geração de eruditos alemães. Isso foi numa carta que Nietzsche escreveu, que depois foi publicada, né, para um outro filósofo à sua época, apesar da publicação ser em 1982, Nietzsche já tinha morrido há muitos anos, né, meus irmãos? Ele se referia a Lessing, né? O Nietzsche deixou uma série de escritos e contributos de análise e avaliação sobre as obras de Lessing, e o próprio Nietzsche, o grande filósofo alemão, né, reconhecido hoje, é alguém que reconhecia o Lessing como talvez o maior baluarte, o maior responsável por futuras gerações, inclusive a do próprio Nietzsche, né, que vieram depois com a sua influência. Então, eu não tinha como deixar passar essa, né? É como o Pelé elogiar o Messi, aí eu não posso falar mal do Messi, né? Porque se o Pelé, que foi o maior de todos, está dizendo que o cara, ou o Messi, que hoje é o melhor, disser que o Pelé foi o mesmo, a gente tem que ouvir, né? Porque se o cara que é o melhor hoje diz que quem influenciou ele foi o Pelé, enfim, é mais ou menos isso, uma analogia para a gente entender de fato o peso do Lessing para o iluminismo alemão, né? Para a filosofia alemã, e, sobretudo, também para a maçonaria. O próprio Nietzsche, quando cita o Lessing, fala de todos os seus contributos, e não é à toa que está lá arte real, né, meus irmãos? Que é como conhecida notoriamente as nossas artes maçônicas, os nossos estudos e filosofias maçônicas. Como considerações finais, meus irmãos, eu vou deixar aqui 4 pontinhos só para vocês. 4 coisas que nós aprendemos hoje, né? A tolerância religiosa, fundamental ponto, né, do iluminismo alemão, com influência na maçonaria e da maçonaria para o legado para o resto da humanidade, por Lessing fazer parte desses 2 grupos, né, de iluministas alemães e maçom, né, e sobretudo ser o responsável em suas obras, né, por ser um disseminador disso. O fato do iluminismo alemão ter influenciado 2 relevantes ritos centenários, né, na história da maçonaria também, o rito moderno e o rito Schrader, né? O iluminismo alemão ter sido, sim, um dos pontos centrais do desenvolvimento intelectual do século XVIII na Europa, que às vezes é esquecido um pouco, e isso é reconhecido pelos próprios franceses e ingleses, mas nós, muitas das vezes, acabamos não estudando, né, o iluminismo alemão, e a influência do iluminismo alemão, desses iluministas, maçons, né, inclusive filósofos alemães, na fundação dos Illuminati da Baviera, né? É algo que, inclusive, meu irmão Marcos Galvão até disse que foi convidado para fazer uma palestra aqui da Higino Cunha, né, sobre isso. Então, de repente, é importante que os irmãos saibam também isso, né? Como eu falei, os Illuminatis aí da Baviera foram fundados aí em 1776, e dentre eles nós tínhamos aí tanto o Herder quanto o Goethe, né? Então, 2 iluministas alemães, o Herder, proeminente maçom, né, fundamental também aí para influenciar no desenvolvimento aí da história do rito Schrader, né, e que também trocava as cartas com Lessing, todos contemporâneos. Então, são 4 pontos aí para fechar com chave de ouro e fazer vocês ficarem com gostinho, né, de ler o livro, de ler o artigo, enfim, de se aproximar um pouco do rito moderno, de se aproximar um pouco, né, do Colégio de Estudos do Rito Schrader, Irmão Gouveia, enfim, de conhecer outros ritos. Eu sempre digo que o purismo é péssimo, o pluralismo de ritos ele vai
acabar abrindo os nossos horizontes e fazer com que nós aprendamos mais, valorizemos mais o outro e pratiquemos a tolerância, né? Porque se a gente fala tanto em tolerância e a gente é intolerante até com o próprio irmão, só porque ele pratica um outro rito, né? E trabalha um outro tipo de caminho para chegar ao mesmo objetivo, que é melhorar a si próprio, ser melhor a cada dia que passa, mesmo que seja um pouquinho só a cada dia. Esse é o nosso real objetivo. E finalizo, por fim, com como Nietzsche adjetivava Lessing, como eu falo lá no final do meu artigo também, né? Que Lessing era um espírito livre, e por isso, só por isso, se fosse só isso, não tivesse todo o resto, ele já seria um maçom para a gente ter como exemplo, e o legado dele já seria muito importante para a história da maçonaria. Meus irmãos, muitíssimo obrigado. Eu fico à disposição, está aí o meu contato nas redes sociais, @MauroLerai, em todas elas. Fiquem à vontade, foi um prazer. Muito, muito obrigado por estarem aqui conosco. Meu venerável mestre, lhe devolvo a palavra, vou encerrar aqui o compartilhamento de tela. Muito obrigado, meus irmãos. Muito bem, irmão Mauro Lerai, como sempre. A gente não cansa de lhe ouvir, não, meu irmão. Suas exposições são bastante. Nos deixa, não é? Meu venerável deu uma travada aí, mas já que é de volta. Aproveito aí para agradecer mais uma vez o irmão Gustavo Patuto, né, que foi o organizador, né, do livro e é o coordenador de todo esse projeto, de todos esses tomos aí, né, dos grandes pensadores da humanidade, o rito moderno, tomo 1, 2, 3 e 4, e a gente já está finalizando o 5 aí, né, Patuto? E agradeço pelo convite de fazer parte do 4 e do 5. Eu não sou o anfitrião, meus irmãos, mas como o venerável aí deu uma travada e deve voltar, eu vou acabar aí compartilhando a palavra para os irmãos enquanto ele volta, para que os irmãos possam se manifestar. Eu estou à disposição aí para perguntas. Quero agradecer mais uma vez, né, uma noite especial e todos aí com seus afazeres, mas deixaram um tempinho para estar aqui conosco. Meu irmão Arai. À vontade, meu irmão. Meu irmão Marcos Galvão, primeiro vigilante da grande loja do Maranhão. Boa noite, mano. Será que eu posso manifestar ou Acho que sim, meu irmão. O venerável não está aqui, o sereníssimo tá? grão-mestre não tem nenhuma objeção, tenho certeza. Fique à vontade. Palavra concedida, meu irmão. Obrigado. Meu irmão Lerai, você... Entendeu? Eu quero fazer um adendo aí na sua apresentação, na sua palestra, magnífica, como sempre. Então, meus irmãos, nosso irmão Eliésio, ele entrou em contato comigo alguns dias atrás para que eu esclarecesse um pouco sobre a Ordem dos Illuminati. Eu não vejo um momento mais oportuno que esse para que a gente possa tecer alguns comentários. E serei rápido e breve. Pois bem, foi justamente nesse clima, né, que a Ordem Illuminati ela foi fundada, né, justamente baseada nesses princípios iluministas que a Europa toda fervilhava, né, contra esse absolutismo da Igreja Católica, dos reinados, né? E em 1776, como disse o nosso irmão Malerai, né, 1º de maio de 1776, ou seja, em pleno fervilhamento, né, do iluminismo, que a Ordem Illuminati foi fundada, né? Ela foi fundada no estado da Baviera, que é no sul da Alemanha, né? Hoje Berlim é a capital do estado. E nosso grande irmão Adam Weishaupt, junto com mais 12, né? Entre eles Goethe, né?
e mais outros eminentes, ilustres maçons fundaram, né, a Ordem Illuminati. E o objetivo da Ordem Illuminati era justamente esse, era disseminar esses princípios iluministas, né, e ir contra esse Estado absolutista. A razão, o livre pensamento, né, a manifestação. Meu irmão Galvão falhou aí, seu microfone fechou, meu irmão. Voltamos? Tinha dado uma caída, né? Voltou. E é justamente baseado nesses princípios iluministas que a Ordem Illuminati na Baviera. E ela gozava, né, de um pleno respaldo desses ideais. E recebia também, né, financiamentos e ajudas de todos esses proeminentes iluministas alemães, né? Eu tive a oportunidade de ir até a Baviera, de ir até a cidade de Ingolstadt, né? De visitar a Faculdade de Direito, onde o nosso fundador, Adam Weishaupt, era professor catedrático dessa universidade. Tive a oportunidade de manter contato com alguns irmãos da Ordem Illuminati. E essa ordem ela é realmente uma ordem muito secreta, né? Diferente da maçonaria, ela se mantém muito secreta e perdura até hoje, né? Com fortes influências em todos os países, principalmente nos Estados Unidos. Você sabe que os Estados Unidos hoje é a maior nação maçônica e lá a Ordem Illuminati ela se difundiu e tem uma grande influência. Meu irmão Galvão, temos essa ordem presente no Brasil. Oi. Posso lhe cortar rapidinho, na verdade, para lhe ajudar, porque eu quero que você fale de uma outra coisa? Sim. Diga aí para os irmãos que os Illuminati não são aqueles que mandam inbox no Facebook, nem no Instagram, não, pedindo dinheiro, viu, meus irmãos? Não é isso, meu irmão Galvão? Você travou. Estou pedindo para você falar travou. aí, Repita meu o que você irmão, falou. sobre aqueles Illuminati de Facebook e Instagram que mandam inbox para todos os maçons aí pedindo dinheiro, esse tipo Pronto, de coisa. eu ia chegar nisso. Então, meus irmãos, nenhuma ordem séria, através de e-mail, de convites de e-mail, de Facebook, de Instagram, a gente sabe que a maçonaria também passa por isso. Hoje mesmo, esses 2 dias, nós tivemos isso, onde a CMSB, né, a Comab, o GOB, precisaram se manifestar em relação a um movimento irregular. Então, assim, isso é comum, isso existe, né? A maçonaria também não está livre disso, né? Existe aí diversas ordens irregulares, né? Diversas potências irregulares. E assim como na maçonaria, na Ordem Illuminati também tem. Então, se algum de vocês receber algum convite desse, por e-mail, por Facebook, Instagram, pode ter certeza que isso é golpe. Isso não existe, né? Assim como na maçonaria, a Ordem Illuminati ela é feita por convite por algum irmão. Esse convite é pessoal, né? E é uma ordem muito fechada, eu garanto, fechada, né? Aqui no Brasil a gente tem a ordem funcionando, né? E eu digo a vocês que aqui no Brasil a ordem ela tem um conceito muito grande internacionalmente, tá, meus irmãos? Então, muito obrigado, meu irmão Leray, aí, pela oportunidade, tá bom? Mas é isso, né? Nesses mesmos ideais iluministas foi que surgiu justamente a Ordem Illuminati. Daí vem o nome, Illuminati, Iluministas, né? 1 de maio de 1776. Obrigado. Obrigado, meu irmão Galvão. E para quem quiser, nosso irmão Galvão tem um livro aí sobre os Illuminati. Depois você entra em contato com ele, que ele passa para vocês aí. Nosso anfitrião voltou. Nosso irmão Eliésio, eu acho que já está de volta aí. Irmão Eliésio. Pronto, quem quiser adquirir o livro, entra em contato comigo no privado. Apenas R$20. Pronto. Irmão Eliésio, fica à vontade, seja bem-vindo. Pois é, rapaz, aqui está chovendo muito e aí ficou oscilando a energia aqui, a internet vai e volta, vai e volta.
Tudo bem, Eu vou meu irmão. ficar sem o vídeo, porque eu estou usando meus dados móveis, e aí o sinal fica mais fraco. Entendemos, meu irmão. Na sua ausência aí, só o nosso irmão, o grande primeiro vigilante, meu Marcos Galvão, que se pronunciou. E como você é um anfitrião, você agora aí conduz, mano. Fica à vontade. Vou fechar aqui meu áudio. Beleza. Nós temos mais algum irmão inscrito, querendo fazer uso da palavra? Estou com a mão levantada. Me permitirem? Vamos assistir, vamos. Está com a palavra, meu irmão. Obrigado, querido irmão Eliezer. Bom, eu não poderia deixar de falar e agradecer demais pela sua participação, irmão Mauro. Deixa eu até baixar minha mão aqui. Nessa série, né, de livros, Grandes Pensadores da Humanidade, o Rito Moderno. E além de desenvolver novos escritores também, e desenvolver experts de cada um desses pensadores aí, tomo 4, já tivemos 40 escritores falando sobre 40 pensadores, né? E aí o tomo 4 sendo específico sobre pensadores alemães. E aí veio uma palestra, acho que é a primeira vez, né, que o irmão apresentou essa palestra sobre Lessing, formidável. Eu te dei alguns feedbacks até no WhatsApp sobre o Rito Moderno, e depois até para a gente poder conversar, que não estava no seu capítulo, você inovou realmente na palestra também, só alguns adendos aí sobre o rito, né, sobre o Rito Moderno, e apenas agradecer mesmo, e a gente quer realmente mudar o patamar e o nível de estudos, meus irmãos, e como já estava até na Constituição de Anderson, de 1723, que a maçonaria é um centro de união, e se prova isso desde a maçonaria operativa, é isso que a gente busca também. Além de mudar o patamar dessa maçonaria dita especulativa, que nada mais é a linha de estudos, ao invés de comprar, né, calhamaços de filosofia, livros de filosofia, não. É os irmãos maçons que se interessam, né, pelos pensadores, e não fugimos, não falamos apenas de filósofos, né? Tivemos psiquiatras e outros pensadores, no tomo 7 falaremos sobre Isaac Newton, Galileu Galilei e outros mais, né? Mas mudando o patamar e linha de estudos, né, de maçom para maçom, e trazendo, e aí que faltou um pouco na palestra, até o aqui e agora, né, as reflexões que você até incluiu ali no capítulo, né, o aqui e agora, o que a gente pratica de fato, porque uma coisa é você falar da boca para fora, né, mas por isso que eu falo para os escritores, né, e convido a todos os irmãos aqui presentes a fazerem parte, não apenas do Rito Moderno, não apenas do Schroeder, temos o irmão do Rito Escocês trabalhando conosco, do Adoniramita, o irmão Ivan escreveu sobre Viktor Frankl, né, fazendo um contraponto Rito Moderno, Rito retificado, né, escocês retificado. Então, mas mudando o patamar, né, não ficando apenas nos dogmas, né, meus irmãos. Então é isso, apenas gratidão, bom Mauro, pelo seu trabalho, não apenas escrevendo, como também fazendo essa belíssima apresentação. E vamos em frente, vou querer assistir as próximas palestras. Parabéns mesmo e obrigado. Fraterno abraço a todos. Obrigadão, irmão Gustavo Patuto. Irmão Lerai. Eu não podia botar tudo na palestra, meu irmão, senão eles não compram um livro para ler o artigo. Por isso que eu não coloquei tudo. Eu sei. Show. Obrigado, meu irmão. Nosso irmão Flávio Araújo, lá da Grande Loja de Rondônia. Você está com a palavra, meu irmão. Meu irmão Eliésio, boa noite a todos as autoridades maçônicas aqui presentes. Eu abri o microfone para agradecer por essa noite, para agradecer os ensinamentos trazidos aqui pelo irmão Lerai, principalmente sobre um tema que me interessa muito, que é o iluminismo, e a sua influência em relação à maçonaria. Já fiz um estudo a respeito de Voltaire, também iniciado tardiamente, 3 meses antes de sua morte, e muito interessante o que o nosso irmão Lerai mostrou hoje,
da influência do iluminismo na maçonaria e também do quanto a maçonaria influenciou o iluminismo, ou melhor, abrigou nos seus locais de reunião, através do chamado segredo, a possibilidade de troca de ideias, a possibilidade do livre debate, e assim perpetuando, modelando melhor um movimento que pudesse perpetuar essas ideias para toda a nossa sociedade, que chega até os dias de hoje. Muito grato. Por favor, me convide para outras palestras. Eu adorei estar aqui com os senhores essa noite. Muito obrigado, venerável. Beleza, obrigado. O Simão Eliese está picotando aí um pouquinho, deve ser a internet, né? Se caso Simão Eliese, nós não estamos lhe ouvindo. saia, nosso irmão Lerai conduz, porque de fato está complicado aqui essa questão da internet. O irmão Márcio está com a palavra. Na sequência, o nosso irmão. Eu só escutei uma. Na sequência, nosso irmão Márcio aí pediu a palavra. Márcio Cercato, né? Oi. Elias, eu vou te dar uma sugestão para que você coloque outra pessoa também como co-anfitrião que ajude você com os microfones. Porque muitas vezes o irmão Lerai está falando, respondendo, e algum meu irmão está com o microfone aberto e fica interferindo. Isso é verdade mesmo. Mas eu acho que ele já me colocou aqui como host. Eu até sair, vou colocar agora, até sair aqui do celular. Melhor, meu irmão. Eu fico conduzindo aqui. Você já me colocou como host. E você vai e volta no celular. Tá? Fique tranquilo. Eu passo a palavra aqui para o irmão Cercato, que estava na fila. Irmão Cercato, fique à vontade. Primeiro, muito boa noite a todos. Eu queria cumprimentar as autoridades, bem como o venerável mestre e o nosso grão-mestre do Maranhão. Também cumprimentar o nosso irmão Chico Pereira. Chico Pereira é o nosso grande chefe da bancada catarinense, eterno chefe da bancada catarinense lá na maçonaria lá em Brasília, e ele é atual venerável mestre de uma loja aqui em Santa Catarina, em Floripa, que é a Pachenko. Queria agradecer também a presença do nosso irmão Nicolau Malman, do Marcos Costa, do Janari Neto e do nosso querido irmão Leão, grão-mestre do Amapá, que estará organizando o próximo seminário do Rito Schroeder. O Janari também está ajudando nessa organização. E também eu queria parabenizar o nosso irmão Gustavo Patuto, e eu espero que ele já tenha enviado o livro para mim, né? Porque se ele não enviou, eu vou buscar lá em Curitiba. Mas tudo bem. Muito boa a tua palestra, Mauro. O Ernest Falk, eu tenho a tradução, né? E eu acho que sempre quando a gente for falar nessa tradução em português, assim, é interessante falar do nome do Badaró, né? Que é o cara que mais sabe sobre ideologia alemã no país, assim, ó. Ele é a referência do idealismo alemão, porque simplesmente o cara tem doutorado nessa área, ele é professor do doutorado. Então, e é interessante nós, como cidadãos, estudarmos o idealismo alemão. E por quê? Porque o idealismo alemão, bem lido e bem entendido, a gente transforma um país numa potência, né? E mal lido, transforma o país numa decadência, né? O bem lido
fez com que a Alemanha virasse essa grande potência mundial, a maior potência do mundo. E mal lido, infelizmente, fez com que o Hitler destruísse tudo, né? E não vamos generalizar com o Brasil agora para não criar uma guerra política, né? Aqui na live. Mas então a importância do idealismo alemão é simplesmente essa, é uma das partes mais bacanas que a gente tem para estudar hoje, uma das partes mais interessantes, é onde é o início de uma revolução estrutural, financeira, e acho que todo mundo tem que aprender um pouquinho. E, com certeza, o Hit Schroeder, ele se aprimora disso tudo, né? Então, meus irmãos, parabéns, né? Este é o caminho das lives aqui, e espero que eu possa encontrar todos os irmãos o mais breve possível nas próximas lives. Uma feliz Páscoa para todos e cordial aperto de mão. Obrigado, meu irmão Cercato. Nosso irmão Rui não pôde estar conosco. Nosso irmão Nelson Jung também disse que já tinha se comprometido com o Aldino para eu gravar e mandar para ele, que depois ele assiste. Vou passar a palavra agora aqui para o nosso irmão Leão, eminente grão-mestre, lá no estado do Amapá, minha terra natal. Meu irmão Leão, fica à vontade. Olá, meus irmãos. Mais uma vez falando um pouquinho com vocês aqui, dando o meu boa noite a todos, né? E dizendo que foi bom essa live. Está de parabéns, meu irmão Mauro Lerai, amapaense, e que vai estar de volta aqui em novembro conosco. Nós temos alguns irmãos que a gente gostaria de fazer a menção aqui, que eu vi por aqui, que é o nosso irmão Felker, que está por aqui, o nosso irmão Sobrinho, lá de Santa Maria, nosso querido irmão Márcio Cercato. E daqui do norte nós temos o nosso irmão Ramiro Campelo, Junari Nunes, Saulo Costa, enfim, tem vários irmãos aqui conosco que estão assistindo essa palestra, que com certeza veio engrandecer aí a nossa noite de hoje. A gente vai degustar. Copiei no QR Code, já estou com a palestra aqui, já até socializei com outros irmãos. Muito boa, viu, Mauro? E só para dizer para vocês, nessa live de hoje nós temos 2 irmãos que estão presentes, que serão 2 palestrantes do nosso 9º seminário, 11º seminário do Rito Schroeder, Seminário Nacional do Rito Schroeder, que será sediado este ano aqui na cidade de Macapá, nos dias 13 e 14 de novembro. É o nosso irmão Márcio Cercato que vai abrir o nosso seminário com uma palestra, e o nosso irmão também, Mauro Lerai, estará aqui com uma palestra conosco. E mais 2 irmãos, que é o Gilson e um outro que eu não estou com o nome agora aqui, que vão estar conosco aqui. Mas o Márcio Cercato e o Lerai está aqui conosco nessa live. Já estão convidados, já conversamos, já conversei com o Márcio Cercato, enfim. Então, uma ótima oportunidade para os irmãos virem aqui estudar um pouco mais do Rito Schroeder, isso aí, e ter um grande ganho, que é conhecer a cidade de Macapá, está no meio do mundo. A cidade natal do nosso querido irmão Mauro Lerai, que nós estamos dando essa oportunidade dele retornar aqui. Exatamente, meu irmão. Para rever. 25 anos depois. 25 anos depois. Vai retornar aqui conosco. Com certeza será uma grande palestra. Simplesmente para fazer esse chamamento, viu, Mauro Lerai, eu peço desculpa aos irmãos que estão na coordenação dessa live de hoje, mas eu não poderia deixar de passar esse momento que a gente gostaria de divulgar o nosso seminário, e estamos divulgando desde já. Ok? Muito obrigado para todos aí, um grande abraço a todos, e a gente vai se falando ainda mais aí, viu, Mauro Lerai e Cercato. E o nosso irmão Felker, eu vi o Felker agora há pouco aí, não sei se ele já saiu, e o nosso irmão Sobrinho lá de Santa Maria. Obrigado. Ô, Leão, deixa eu só fazer uma réplica aqui, ou tréplica. Desculpa eu não citar o nome do Felker ali, porque eu não visualizei ele aqui no momento que
O Felker é um dos diretores do colégio do Rito Schroeder, né? Eu não citei ele porque eu não visualizei o nome dele aqui eu estou pelo celular aqui. E agradecer também ao irmão Leão pelo convite e poder fazer a abertura, né, do seminário, porque depois tem o Mauro Lerai que vai palestrar, e ainda bem que eu não sou depois dele, né, porque tocar guitarra depois do Jimi Hendrix, o cara tá ferrado. Que isso, meu sereníssimo grão-mestre, meu irmão Sebastião Bonfim, você quer usar a palavra, meu irmão? Não tem mais ninguém inscrito aqui com a mão levantada. Meu irmão Mauro Lerai, meu poderoso grão-mestre do Amapá, meu irmão Leão, meu grão-mestre adjunto do estado do Piauí, que hoje representando o nosso irmão Jarbas, que é o sereníssimo grão-mestre. Meus queridos irmãos, boa noite. Eu só queria parabenizar meu irmão a sua palestra enriquecedora. Eu também sou um apaixonado pelo iluminismo e gosto muito de Voltaire, Nietzsche. Eu sou realmente apaixonado, embora a gente saiba que ele tem uma vida meio tumultuada, né, cheia de fracassos, né, mas eu sou apaixonado por Nietzsche para estressados. É um compêndio muito salutar a todos nós. E, inclusive, faço que os irmãos puderem dar uma lida, que é muito gostoso, uma leitura fácil, simples. E te parabenizar. E acho que este é o caminho. E se meu irmão Leão me convidar, vou lhe prestigiar lá no Amapá também, entendeu? Tá? E tenha todos aí, meus irmãos, uma semana maravilhosa, uma feliz Páscoa. E, mais uma vez, parabéns, meu irmão Leão, pela digníssima, pela excelente palestra aqui hoje, entendeu? Muito enriquecedora e nos trouxe muito conhecimento. É isso que eu tenho a dizer. Parabenizar a todos que aqui estão e feliz Páscoa, meus irmãos. Obrigado, meu sereníssimo grão-mestre. Meus irmãos, alguém mais gostaria de fazer uso da palavra? O Leão disse que já está convidado, meu irmão Bonfim, viu? Já está gravado, agora não tem mais como desconvidar. Meus irmãos, se ninguém mais quiser fazer uso da palavra, eu vou, com autorização do venerável mestre da loja Mestre Gino Cunha, número 23, Dourinho de Timon, meu irmão Eliésio Júnior, que infelizmente caiu, e eu preciso, inclusive, fazer uma defesa ao nosso irmão Eliésio, porque nós temos muitos irmãos de vários estados do Brasil, de norte a sul, cito aqui Amapá, Acre, Piauí, Rondônia, Mato Grosso do Sul, Maranhão, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Paraná, enfim, muitos estados, Mato Grosso, e não sabem, né, o que o Maranhão está passando. Nós, de fato, esse período é um período chuvoso, até junho, mais ou menos, mas esse ano tem chovido muito mais do que o normal, e, infelizmente, o nosso estado não é tão provido, por assim dizer, de uma estrutura lógica, né, que segura a nossa internet nesses momentos. Então, a energia falta, quando chove muito, pessoas ficam desabrigadas, enfim, falta luz mesmo. E isso na própria capital, em São Luís, eu imagino o nosso irmão Eliésio, que está em Timon, apesar de ser uma cidade praticamente satélite ali de uma outra capital, que é Teresina. Para aqueles que não estão aqui no Nordeste não sabem, a cidade de Timon, no Maranhão, ela meio que faz fronteira com a capital do Piauí, então é uma cidade quase no Piauí, mas as chuvas, de fato, atrapalham mesmo, e por isso até eu deixo aqui a justificativa pelo meu venerável mestre, meu irmão Eliésio, lá da loja Higino Cunha, o qual também deixo registrado, que está gravado, os agradecimentos a ele pelo convite, tá, meus irmãos? Quero desejar uma excelente Páscoa a todos vocês e, por fim, dizer que essa palestra, tão logo eu baixe, ainda bem que eu mesmo estou gravando, se fosse o Eliésio, né, que caiu, a gente ia perder a gravação. Então, assim, a partir do momento que eu baixo, eu vou disponibilizar lá no meu canal do YouTube, bem como os irmãos que quiserem o link da apresentação em Prezi, assim como o nosso irmão Leão escaneou o QR Code, eu posso mandar o link, depois os irmãos me chamem aí no WhatsApp ou via as redes sociais, como nós não falamos nenhum tipo de segredo maçônico, muito pelo contrário, eu coloco esses vídeos lá no meu canal do YouTube, é de bom alvitre compartilhar as informações, né? Até porque o conhecimento é individual, mas a informação precisa ser coletiva. Todos precisam ter acesso para buscar o seu próprio desenvolvimento. Meus amados irmãos, mais uma vez, muito, muito, muito obrigado. Uma excelente Páscoa a todos vocês, tá, meus irmãos? Um grande abraço.